Olá, meu nome é Rafael e nesse vídeo eu e a minha equipe falaremos sobre a montagem de um computador, mais precisamente sobre a montagem de um desktop. Vou começar falando aqui sobre a visão geral, que busca dar uma introdução, somente citando principalmente nomes de todos os componentes que vão ser usados dentro de um desktop. Componentes esses que podem ser necessários ou opcionais, né, para o funcionamento do computador. Então, a gente vai necessitar de uma placa-mãe, um processador, memória, uma placa de processamento de vídeo, que na verdade é um opcional, caso o processador já tenha essa função, a gente vai ver mais para frente sobre isso também. Um disco rígido para armazenamento e uma fonte de energia. Tudo isso vai dentro do gabinete do computador. E aí, externamente, a gente precisa de um monitor para reproduzir o vídeo, de um mouse para que possa ser controlado a seta do computador, um teclado e caixa de som, se quiser que seja reproduzido o som. Já tendo em mente que hoje as placas-mãe, a placa-mãe do computador, muitas das novas já vêm com a tecnologia de rede integrada e também placa de som, que são necessários aí para que o computador possa acessar a rede e reproduzir o som nas caixinhas. Não menos importante também, a gente vai necessitar de um sistema operacional. Mas vamos ver todos esses componentes agora no decorrer do trabalho. Boa noite, meu nome é Eduardo. Eu vou falar um pouquinho sobre a placa-mãe. Bom, ao lado a gente tem o modelo que a gente selecionou, que está formando o nosso computador, né? E, bom, basicamente, muitos usuários eles começam a montar as suas máquinas escolhendo o processador e em seguida o resto dos componentes, já que este é normalmente a parte de mais destaque. Porém, a placa-mãe é a parte principal de qualquer computador moderno, sendo responsável por gerenciar todos os outros componentes e fazendo com que trabalhem em conjunto. É melhor investir primeiro na placa-mãe e depois no processador, porque é esta que limitará as possibilidades de upgrades futuros. Processador. Bom, também conhecido como CPU, né, ele fica acoplado à placa-mãe, né, e é responsável por fazer todo o controle das operações que a máquina realiza, né? E ele interfere diretamente na rapidez das tarefas executadas, certo? E como o Rafael comentou, ele pode possuir placa de vídeo integrada, né, não necessitando de uma externa. Olá, meu nome é Luísa e eu vou mostrar um pouquinho sobre a memória. A memória é um dos componentes mais baratos do computador, mas nesse caso eu vou falar especificamente da memória RAM, que é a que facilita o trabalho do processador e que pode acessar os dados essenciais mais rápidos e de forma temporária. A placa de vídeo, além de cumprir a função básica, que é de exibir as imagens na tela, também pode ser utilizada para rodar games, softwares e outras coisas que também demandam um processamento visual muito grande. Olá, meu nome é Maria Cecília e eu vou falar um pouquinho sobre o armazenamento não volátil. Então, nós temos as memórias RAMs, que foram citadas anteriormente, e também temos a memória não volátil, que seria a memória que não necessita de energia para manter seus dados armazenados. Então, ao contrário da memória RAM, a memória ROM ou SSD, ele não requer essa carga de energia para manter o armazenamento. Os discos rígidos, eles armazenam os dados magneticamente, então eles não perdem essas informações, e os SSDs, que também são um exemplo de memória não volátil, eles armazenam os dados usando células de memória de circuitos integrados. Além disso, a gente tem armazenamentos não voláteis quando fala-se de DVDs e também CDs, já que, por exemplo, você pega um CD lá de 2000 e ele ainda, se não tiver arranhado, degradado, você vai conseguir botar num rádio e conseguir ouvir o que estava gravado. Então, também é uma memória não volátil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a fonte e o gabinete.
Bem, a fonte no PC, ela funciona como se fosse o coração do ser humano. É a fonte que alimenta de energia todos os componentes que foram citados anteriormente no decorrer desse trabalho. Então, a fonte faz como se fosse espalhar o sangue no nosso corpo, como se fosse o coração bombeando. Existem diferentes tipos de fontes com diferentes capacidades. Então, vai depender dos componentes que forem escolhidos para escolher a fonte correta, já que é necessário uma quantidade de energia maior quando se tem uma placa de vídeo, quando não se tem, talvez possa variar a fonte. Então, está tudo inteiramente ligado. É válido falar sobre o fato de que a fonte, o computador exala calor. Então, se você pegar, por exemplo, uma fonte de 8 Plus, isso significa que a fonte ela consegue carregar pelo menos 80% da energia que ela gera e passar para os outros componentes. E esses outros 20% tornam-se calor. E isso interliga com o assunto do gabinete. O gabinete não só é a parte estética do computador que vai ficar ali visível para todo mundo ver, mas também é algo que é necessário ser escolhido de forma correta, já que precisa ter um formato que refrigere os componentes que a gente falou no decorrer do vídeo, para fazer com que eles não queimem, com que eles não superaqueçam. Então, a fonte e o gabinete estão inteiramente ligados, e vale destacar que o gabinete tem que ser escolhido de forma com que caibam todos os componentes. Porque, por exemplo, existem placas-mães que possuem mais portas e mais adereços a elas, então é necessário um gabinete maior. Olá, eu sou o Luiz Portela e vou abordar um pouco sobre a importância da refrigeração. Bem, ela previne o superaquecimento da máquina, dessa forma diminuindo a perda do desempenho. O refrigerador que vocês estão vendo no slide é uma ventoinha, porém há outros tipos de modelo, como o cooler, que é uma ventoinha que fica sobreposta a um dissipador. Também há os water coolers, que são coolers que possuem um líquido e eles funcionam de uma forma semelhante ao sistema de resfriamento de um carro. No próximo slide, a gente consegue... Bom, agora vamos ver um pouco sobre o sistema operacional. Depois de termos visto toda essa parte de hardware do computador e esses componentes físicos, vamos falar um pouco sobre um software, o sistema operacional, que não é nada menos importante. Pelo contrário, é também muito importante. O sistema operacional é a interface do usuário dentro do computador. São eles que fornecem uma interface gráfica para que a pessoa possa utilizar o computador, para que a gente possa interagir com o computador. E ele também faz com que possamos rodar outros softwares dentro da máquina, né? Então, se não fosse o sistema operacional, a gente simplesmente não iria conseguir interagir com o computador através do nosso mouse e do nosso teclado, né? A gente tem aqui um exemplo dos mais utilizados hoje em dia, que são o Linux, o iOS e o Windows, né? Então, são 3 tipos de sistema operacionais e cada máquina pode ter um deles, né? Isso vai do usuário escolher qual sistema operacional ele quer utilizar. Depende muito também da familiaridade, né, do usuário, porque quando a gente se acostuma com um sistema operacional, geralmente preferimos por ele, né? Além de que, claro, cada um tem suas características, vamos dizer assim, próprias e peculiares, né? E podem ser aí utilizados dependendo de para que o desktop é montado, né? Bem, essa é a imagem de um desktop montado. Nele só não há a placa de vídeo, porém é possível ver ali um cooler acima da placa-mãe. À esquerda você consegue ver uma ventoinha, uma fan interna do próprio gabinete. Na parte direita, rente a carcaça do gabinete também há uma outra ventoinha.
No canto inferior esquerdo, a fonte de alimentação. A placa-mãe, já como foi dita, canto inferior direito, um HD. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado.